Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática e Progresso. Para aqueles que não conhecem, esse é o canal Matemática e Progresso e toda semana eu venho postando um vídeo de assuntos misturados, incluindo análise combinatória, função, equações, dentre outros tópicos. Nesse vídeo, aprenderemos a principal diferença entre combinação e arranjo. Apesar de serem palavras conhecidas dentro da combinatória, é muito comum o aluno confundir uma delas, uma com a outra, pelo fato de elas terem uma diferença muito sutil. E aqui nós iremos ver através de dois probleminhas qual é a diferença, a principal diferença entre essas duas situações. Então, primeiro vamos começar pelo problema de cima. Ao primeiro lugar, que é aquele que recebe ouro. Segundo lugar, aquele que recebe prata, a medalha de prata. E o terceiro, que recebe a medalha de bronze. 10 ficarem nessas três colocações. Vamos ter que escolher desse conjunto, com 10 atletas, temos que escolher 3 para poder ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Nesse caso, a ordem vai importar? Bom, vamos imaginar 3 atletas diferentes. O atleta A, o B e o C. Eu posso ter, por exemplo, A, B, C. Se nós imaginarmos 3 posições, sendo essa primeira aqui correspondente ao primeiro lugar, essa segunda vai ser o segundo lugar e essa terceira o terceiro lugar. Se nós imaginarmos essas 3 posições, o atleta que vai ficar em primeiro, ele vai ficar aqui na frente, depois o segundo e depois o terceiro. Beleza. Podemos ter, por exemplo, A, B, C. Certo? Podemos ter o caso B, CA. Os atletas são os mesmos, porém, as classificações são diferentes. No primeiro caso, temos ABC, o atleta A ficou em primeiro, o atleta B ficou em segundo e o atleta C em terceiro. Depois, o atleta B ficou em primeiro, o atleta C ficou em segundo e o atleta A ficou em terceiro. Então, nessas duas situações, temos o quê? As classificações são diferentes. Então, tanto essa primeira quanto a segunda entram na contagem. Nós consideramos as duas, elas são diferentes. Então, a ordem com que nós colocamos os elementos A, B, C vai influenciar na resposta. Elas são relevantes. Nós estamos considerando a ordem, ela importa nesse problema. Então, podemos colocar considerar que a ordem importa. Então, se a ordem importa, nós vamos usar o arranjo para escolher esses 3 atletas. Se nós escolhemos eles, automaticamente nós já definimos quem vai ser ali. O primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Então, vamos fazer arranjo de 10, escolhe 3. Pegaremos 3 atletas entre os 10. Vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos o 3 fatorial. Então, ficaria arranjo de 10, escolhe 3. Ficaria o 10 fatorial, e a gente pode desmembrar como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial.
dividido pelo 7 fatorial. Esse 7 fatorial corta com esse aqui em cima. 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720. Então, esse é o número, essa é a quantidade de formas que nós podemos fazer, escolher esses 3 atletas para ficar entre os 3 primeiros lugares. Primeiro, segundo ou terceiro. Então, aqui nós vimos que a ordem importa. Agora vamos partir para o problema aqui embaixo. Suponha agora que o juiz analisou minuciosamente o desempenho de cada um deles e concluiu que todos eles deveriam receber, todos os 3 colocados deveriam receber a mesma medalha de honra ao mérito. Nesse caso, de quantas formas isso é possível? Bom, apesar de ser parecido, não é a mesma coisa. Aqui, ele vai definir uma única colocação para os 3 atletas que forem premiados. Então, nós vamos olhar para os atletas e vamos ver quais medalhas eles receberam. Aqui em cima, as medalhas são diferentes. Uma é de ouro, outra é de prata e a outra é de bronze. Aqui embaixo, todos eles vão receber uma única medalha. Então, não vai haver distinção. A colocação, por exemplo, a colocação A, B, C, ela equivale a CBA, por exemplo, A, CB, também equivale a C, AB, B, AC, B, CA. Então, todas essas configurações correspondem a uma só, porque não importa se eu tenho A na frente ou lá no final. Todos os 3 vão receber a mesma medalha, não vai ter a mesma colocação. Quando eu defino quais são os 3, eu já estou, de certo modo, olhando. Eu já estou, nesse caso aqui, quando nós definimos os três atletas, como a colocação ela é única, só tem uma colocação, todos eles recebem a mesma medalha, esses 6 casos aqui, essas 6 configurações, correspondem a uma só. Não vai haver distinção de ordem, porque todos eles têm a mesma colocação. Então, na hora da gente fazer a escolha, nós vamos ter que pegar o total de possibilidades e dividir por quê? Por quanto? Por 6. Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 configurações que correspondem a uma só. Quando a gente pega o arranjo, nós estamos considerando todas elas como diferentes. A ABC é diferente de CBA, que é diferente de ACB, por aí vai. Aqui, como a colocação é única, temos que pegar tudo, o arranjo, vamos dizer assim, esse valor que nós achamos, e dividir por quanto? Nesse caso, por 6. Porque nós não podemos, se nós considerarmos esses 6, estaremos considerando casos repetidos. Então, vamos ter que tirar esses casos, dividir todo o valor por 6. Só que o 6, ele é, na verdade, o quê? O 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que o 3 fatorial, por definição. Então, nós pegamos tudo isso, todo o arranjo de 10, escolhe 3, e dividimos por quanto? Pelo 3 fatorial, nesse caso. Pegamos isso aqui e dividimos por 3 fatorial. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a combinação de 10 escolhe 3.
Então, nós percebemos a principal diferença entre arranjo e combinação. Na combinação, a ordem dos elementos é relevante, enquanto que no arranjo, na verdade, a ordem dos elementos é relevante, enquanto que na combinação ela não é. Nós não olhamos a ordem. Todos esses casos aqui correspondem a um só. O que vai definir a configuração são os elementos A, B, C, e não a posição em que eles se encontram. Se vem no início, ou se vem no final, se vem embaralhado, isso não vai ser importante. Aqui na combinação, tudo isso corresponde a um único caso. Então, aqui nesse caso, calcularíamos usando a combinação. Show? Então, espero que tenha entendido. Tentei trazer um exemplo aqui bem simples, né? Sendo que o segundo exemplo, segundo probleminha, ele veio do primeiro, né? E a partir de algumas palavras que nós mudamos, a solução muda e o valor final também. Por isso é importante prestar atenção nos termos, né? nas palavras que são usadas e saber diferenciar permutação de arranjo e de combinação. Aqui nós já vimos qual é a diferença entre o arranjo e a combinação. Então, com base nesses exemplos, nós podemos perceber a principal diferença entre eles. Então é isso aí, espero que tenha curtido. Qualquer dúvida é só colocar aí. Se curtiu, divulga, compartilha, comenta, interage. Se tiver sugestões, só mandar sugestão e assim, sempre que possível, eu vou ajustando. Em breve postarei mais conteúdos. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Valeu!